E o ministro da Advocacia Geral da União, Bruno Bianco, está com Covid-19, informou nesta sexta-feira a assessoria da pasta. De acordo com a assessoria, Bianco está sem sintomas. Ele cancelou a agenda e está em isolamento. Mais cedo, nesta sexta, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, também anunciaram que contraíram a doença. O deputado fez parte da comitiva que acompanhou o presidente Bolsonaro na viagem a Nova York para participar da 76ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Eduardo afirmou no Twitter, aspas, sabemos que as vacinas foram feitas mais rápidas do que o padrão. Tomei a primeira dose de Pfizer e contraí Covid. Isso significa que a vacina é inútil? Não creio, mas é mais um argumento contra o passaporte sanitário. Estudos sobre efeitos colaterais e eficácia estão ocorrendo agora. Fecho aspas. Segundo o levantamento do site Poder 360, 17.512 pessoas morreram de Covid depois de tomar a segunda dose da vacina no Brasil. Desse total de mortos vacinados, 98% deles são idosos acima de 60 anos. No Brasil, a maior parte dos idosos se vacinou com a Coronavac. Zé. Olha, esta conta aí não fecha sobre vacinas. As vacinas, eu sou um vacinista de carteirinha, não tenho a carteirinha oficial, porque eu sempre convivi com vacina, na minha vida inteira, desde criancinha. Para início de conversa, meu pai era fazendeiro, criava boi, né, de corte, e o processo de vacinação era uma coisa comum. E até falavam, gente, mas o boi é melhor tratado aqui do que o ser humano, porque naquela época nem todo mundo se vacinava. O boi não, tem que vacinar. E é obrigado a se vacinar. Existem algumas doenças que são livres de vacinação quando, por exemplo, a brucelose ou qualquer outra doença já está erradicada da região. Mas a vacina foi a minha vida. Então, eu gosto de vacina porque acredito que é a única porta de saída, mas ela nunca foi 100%, não é. E é uma proteção coletiva, não é uma proteção individual. Então, não esperem os que se vacinaram mesmo em 2 doses da Pfizer, da AstraZeneca ou outra qualquer, da Janssen ou da Coronavac, que vacina no braço está... Não está não, mas já está comprovado através de número, através de amostragem, que a vacina é a única porta de saída, é a única porta de possibilidade de controle desta pandemia infernal. O que eu sou contra, como o deputado Eduardo Bolsonaro, né? O que eu sou contra é contra a exigência desse passaporte. Isso não vale nada, nem a história de testar temperatura. Eu cobro, é uma ação firme da ciência, do Ministério de Ciência e Tecnologia, do Ministério da Saúde, que desenvolva ali vamos dizer, um procedimento de ação para cuidados pessoais. Saber qual a profissão que deve se proteger de um jeito ou de outro. Eu não acredito em uma panaceia de uma decisão que sirva para todos. Não é igual um cinema, um restaurante e um jogo de futebol. Cada um tem as suas características e isso deve ser, sim, observado. Quanto a essa história de vacina, a vacina não é 100%. Mas deve ser tomada, sim, para que tenhamos, pelo menos, um horizonte, uma possibilidade de sair. Bom, agora sim, já com a gente aqui, conforme prometido, aqui no nosso estúdio em São Paulo hoje, a Ana Paula Henkel. Boa noite, Ana. Boa noite, Vitor Brown. Boa noite, mestre. Muito bom estar aqui do seu lado de novo. Boa noite, Zé. Boa noite, Fiuza. E boa noite à nossa audiência maravilhosa. Bom, vacinas, obviamente que vacinas são muito importantes, né? Eu costumo falar que os meus filhos em casa, eles são vacinados, inclusive além da carteira de vacinação obrigatória do Brasil. Mas são boas vacinas, são vacinas testadas durante a fase 1, fase 2, fase 3, durante o tempo, a fase 4. E essa vacina, por mais que queiramos que muitos desejam que ela seja a panaceia, né? Uma pandemia que aí abalou todo mundo, né? No mundo inteiro, o mundo ficou abalado. Existe a esperança de que a vacina seja o que vai acabar, o que vai parar o vírus. E a gente sabe que não é verdade. As vacinas, elas podem estar atenuando
atenuando as manifestações da doença, principalmente naqueles grupos, né, de pessoas, dos idosos, de pessoas com comorbidade. Mas isso é uma discussão que nós precisamos levar para frente da eficácia, risco e segurança da vacina em outros grupos, como, por exemplo, crianças e adolescentes. E por que isso é importante? Porque estudos a longo prazo, eles não foram concluídos porque não tem como a gente acelerar o tempo. A Pfizer agora apresentou relatórios da vacinação em crianças de 5 a 11 anos nos Estados Unidos, dizendo que a vacina é segura, mas os relatórios, Augusto, eles cobrem 90 dias. O que acontecerá com essas crianças e adolescentes vacinados que passam de uma maneira mais branda pela Covid? Os resultados estão todos aí, né, de pesquisas, de médicos, pesquisas oficiais, inclusive, como, por exemplo, do governo de Israel, a Universidade do Catar, Universidade de Nova York, Universidade de Stanford, Dr. Robert Malone, que é o inventor aí da tecnologia vacinal do RNA mensageiro, Dr. Martin Kulldorff, de Harvard, todos eles que trabalham com vacinas há 30, 40 anos, dizendo calma na vacinação para crianças e adolescentes. Agora, outros grupos, a gente entende que o risco, custo-benefício da vacina e doença, a vacina pode ser importante. O que não dá é para empurrar o passaporte obrigatório. Eu comentei aqui no programa, acho que semana passada, de um amigo exatamente na Califórnia que trabalha com importação, exportação, viaja aos Estados Unidos, o país todo, vacinado, né, com as 2 doses, com o passaporte da vacina e pegou Covid. E ele me perguntou, mas eu posso viajar então? Eu estou com Covid, obviamente que ele foi responsável, ficou de quarentena em casa, mas ele estava liberado para viajar, para ir a restaurantes, ou seja, o passaporte da vacina, o passaporte que segrega as pessoas, essa é a grande verdade, o passaporte de controle social, esse é o ponto, né, desse passaporte, ele não atesta se você não vai transmitir o vírus ou não. E para todos aqueles que querem cercear esse debate, colocar esse debate numa espiral de silêncio, aqui a gente segue dizendo que o passaporte da vacina é um projeto fascistoide. Fiuza. Nós olhamos em volta, né, e tentamos ver, principalmente na grande imprensa, que é o que o público acompanha, boa parte do público acompanha, ainda confia na grande imprensa. Eu desafio qualquer um a trazer uma manchete, uma notícia na imprensa tradicional, não aqui a gente fala tudo. Na imprensa tradicional, colocando em dúvida eficácia e segurança de vacina, vocês não vão encontrar. E a segurança e a eficácia das vacinas são cheias de dúvidas, porque elas estão em desenvolvimento. Então, nós temos indicadores parciais, né? Projeções, possibilidades de eficácia, e como disse a Ana, em alguns grupos, como os médicos, os epidemiologistas responsáveis têm, inclusive, advogado, em determinados grupos é isso aí. A vulnerabilidade é grande, a Covid, a comorbidade ou uma situação qualquer de vulnerabilidade clínica, e o médico vai e receita. Por que ele receita? Porque ele sabe tudo o que é essa vacina? Não, ele não sabe porque ninguém sabe. Porque o desenvolvimento nem se completou ainda, de nenhuma delas. Tudo bem, autoridades sanitárias conferiram a algumas o registro definitivo. Isso também é bastante discutível, né? O registro definitivo para uma substância que ainda não completou o seu desenvolvimento. Não vamos colocar aqui na berlinda, nesse comentário, as agências reguladoras, que precisam sim ser avaliadas. Vou comentar mais tarde sobre isso, envolvendo, por exemplo, um caso controverso. Agora, esse caso controverso que eu vou comentar fala sobre efeitos adversos e fala sobre óbito pós-vacina. Isso, senhoras e senhores, precisa ser discutido amplamente, com muita responsabilidade, e não para estigmatizar vacinas.
absolutamente. Mas foi revogado o debate sobre os efeitos adversos? Então, nós nunca saberemos. Nós nunca saberemos a real segurança, principalmente, né? Se não discutirmos. Agora, o que nós olhamos em volta e vemos é sempre o conjunto dessas manchetes, esse consórcio de manchetes, indo para cima dizendo que está tudo bem. Qualquer questão envolvendo vacina, está tudo bem. Não foi a vacina não tem problema. Não é assim, e especialmente não é assim quanto aos grupos de crianças e adolescentes, né? Vocês vejam, vão lá na FDA, não ouçam o que eu estou falando. Vão na FDA e vejam o memorando que vem da própria Pfizer, dizendo sobre o que se sabe a longo prazo em termos de efeitos adversos para adolescentes, por exemplo. Não há a certeza. Está escrito lá na FDA. Então, vocês que comunicam, vocês que informam, têm que trazer, vocês têm a obrigação de trazer essa perspectiva. Vocês têm a obrigação de trazer este contexto. As substâncias têm dúvidas. Elas envolvem dúvidas. Se vocês não trouxerem, vai ficar parecendo que é uma campanha publicitária. E isso não tem nada a ver com saúde. Augusto. Bom, eu não me sinto seguro com as 2 doses de Coronavac que eu tomei. E não me sinto seguro por ver esses números. Quer dizer, segundo o levantamento do site Poder 360, né, morreram 17.512 pessoas, é isso? Isso. Depois da segunda dose da Depois de tomar vacina. a segunda dose. O que me incomoda é o seguinte, nós já dissemos aqui que o fato de ter sido produzido uma vacina 1 ano depois do começo da pandemia é uma proeza científica e tal, mas o que me incomoda é que os fanáticos pela vacina não admitem que ela ainda está em fase de testes. Nós sabemos disso, nós somos também cobaias. E nem eu peço que criem a vacina, produzam a vacina perfeita em 1 ano, 1 ano e pouco. Ela será muito mais eficaz. Também é preciso admitir, a turma da ciência tem que admitir, que a Coronavac é menos eficaz que outras. Porque quem fala isso é visto como negacionista, terraplanista. Então, não. A gente tem o pé no chão. Eu não me sinto seguro, e quem se sente seguro é louco. Não está pronta a vacina. É isso que eu queria deixar claro. Eles não revelam, o Guilherme está certo, os jornais não tocam nesse assunto, é proibido discutir a eficácia da vacina. E é claro que isso tem de ser discutido. Eu não estou acusando nenhum cientista aí pelo fato de não ter encontrado a vacina perfeita até agora. Mas não é perfeita a vacina. O Zé está certo quando ele fala que a cultura, né, brasileira assimilou a vacina. Sim, mas todas estão prontas. Vacina contra a poliomielite, mas demorou 6 anos. É eficaz, sim. As vacinas aplicadas às crianças, elas salvam vidas. Mas essa vacina contra a Covid está em fase de aperfeiçoamento e muito longe do 100% de eficácia. Portanto, essa história de passaporte vacinal tal, é uma bobagem autoritária, tá? É uma coisa intolerável por democratas. E ninguém discute. Quer dizer, a verdade absoluta, tem que tomar vacina e ponto final. Sim, eu tomei a vacina e posso perfeitamente ser contaminado pela Covid. Algo mais, Ana? Só para lembrar que, Augusto, o relatório da Pfizer na FDA, né, que é a Anvisa americana, o relatório para que a Pfizer conseguisse ali o registro final de vacina, quando você entra no relatório, os relatórios dizem o seguinte: resultados concluídos em 2023, 2024, 2025 e 2026. Pronto, é isso.